E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês as primeiras coisas que vocês vão ter que fazer no seu projeto. Então, eu vou ensinar desde a instalação de pacotes e tudo que você precisa fazer para conseguir codar dentro do back-end. Então, vamos começar, né? A primeira coisa que você vai fazer, você vai criar o seu repositório. Como a gente está utilizando o monorepo, pode ser você ou o analista front aí, vocês vão criar o repositório do seu projeto. Você vai colocar o nome do seu projeto aqui, projeto, e vai selecionar aqui no template o nosso template que a gente utiliza atualmente, que é esse monorepo base. Para mim ele não está disponível porque a gente está fazendo algumas alterações ainda, mas para você já vai estar disponível na época, então se vocês estiverem vendo isso aqui, então vocês podem criar o projeto como template, lembrando que é um repositório único, então é o mesmo repositório para front e back. Beleza. E após criar aqui o repositório, vocês eu já fiz aqui tudo bonitinho. Vocês vão ter que fazer algumas instalações. Se vocês fizeram um treinamento introdutório, vocês provavelmente já instalaram o Node. Então, pode escrever Node-V, que vocês vão ver a versão do Node que vocês baixaram. Isso é só para garantir que ele está instalado. E um npm-v. E esse seria o certo a retornar, que seria a versão desses dois programas aqui que você vai ter que utilizar para fazer algumas instalações. Caso não tenha retornado que está instalado, aí na descrição aqui tem um link do Notion de como iniciar um projeto do zero, que você pode entrar aqui no site oficial e instalar por aqui bonitinho, como se fosse um programa qualquer, e depois você roda esses mesmos comandos e vê se dá certo. Beleza. Depois disso, a gente vai ter que instalar o PNPM, que é como se fosse um Yarn, um gerenciador de pacotes, e porque dentro de um projeto a gente tem várias dependências, né, vários pacotes, até seja o Next, seja qualquer coisa, e aí você precisa rodar esse comando para você instalar o PNPM. Então vocês vão chegar e vão rodar aqui npm-g, não, npm install-g pnpm. E aí, teoricamente é para instalar aqui o pnpm, vai demorar um pouquinho, não muito. E quando vocês fizerem isso, é 5 segundos na verdade, vocês instalam o pnpm aí e depois vocês dão um pnpm-v para ter a certeza de que ele foi instalado. Então se retornar a versão, significa que até agora fez tudo correto. Beleza. Agora dentro do projeto, vocês vão ter que instalar as dependências. O que são dependências? Para a gente não subir no GitHub um arquivo de, sei lá, 7 milhões de gigas, a gente sobe só um package JSON que indica para o PNPM quais dependências eles têm que instalar. Então, aqui no nosso monorepo, você vai ter que rodar um comando duas vezes, que é esse pnpm install. Você primeiramente vai rodar na root do projeto, então que é na pasta mais aberta assim, do projeto, onde tem todas essas pastas aqui, porque ela vai instalar as dependências gerais. Então, vai criar essa pasta Node Modules aqui, tá tudo certo. Que vai instalar essas dependências gerais do projeto. E aí, depois que isso ser rodado, você vai ter que fazer a mesma coisa, só que na pasta que você vai programar. No caso do back-end, é a pasta web. Então, eu já vou mostrando para vocês aqui. Como vocês vão ver aqui, a pasta web é basicamente o que seria só o template de back antigamente. Então, vocês vão ter que instalar as dependências que estão aqui dentro. Tanto que vocês podem ver que tem outro package de JSON que dizem as dependências de back, que são algo bem maior. Então, está instalando aqui as dependências gerais. Talvez demore um pouco, então eu vou cortar aqui essa parte do vídeo para quando instalar tudo eu rodar de novo o comando para vocês no lugar certo. Bom, rapaziada, depois de instalado aqui bonitinho dentro da pasta web, vocês vão começar a configurar seu banco de dados, que aqui está nesse link aqui, o MongoDB, que para quem não sabe, a gente utilizava o Docker antigamente, que ele criava basicamente um container, que era basicamente um mini banco de dados assim dentro do seu computador onde guardava as coisas. Só que agora a gente está migrando para o MongoDB, que é um banco de dados na cloud assim, e eu vou explicar para vocês o que isso vai fazer. Basicamente vocês se lembram no treinamento que provavelmente se você entrava em qualquer pasta aqui, sei lá, e você alterava o código, você perdia tudo que estava no seu banco de dados após testar no Bruno. Então você vinha aqui, criava um usuário e você meio que perdia tudo, né? Que tava no banco de dados. E aí você basicamente precisava ficar recriando os usuários e tudo para poder testar novamente. Agora com o seu banco de dados você não vai perder, você vai poder desligar o PC, vai poder até abrir as coisas em outro PC e tudo que vai ficar muito mais fácil, inclusive pro cara do front-end fazer a produção. Vai ficar muito mais fácil que ele só vai precisar de um link.
Bom, então aqui no site do MongoDB, vocês vão, depois de criar conta, pode ser com o Google mesmo, vocês vão clicar aqui em New Project para começar o seu projeto e você coloca o nome do projeto que você vai estar trabalhando, nome do projeto. Você pode dar um Next e um Create Project aqui. Beleza, seu projeto foi criado e aí você pode criar um cluster. Cluster é como se fosse o container que eu tinha explicado, vai ser basicamente a sua base de dados onde as coisas vão ficar salvas. E vocês podem colocar aqui, o nome pode ser cluster 0 mesmo. Pode dar um create deployment aqui. E copiem essa senha e salvem em algum lugar, tá? Porque vocês vão precisar dela daqui a pouco. Jogar aqui no banco de notas, bloco de notas mesmo. Tudo ok. E beleza, depois de ter criado o cluster, vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em Network Access, colocar para adicionar um IP e dar um Allow Access from Anywhere, que significa que você consegue acessar o banco de dados de qualquer IP. Então isso é bem importante fazer, seja a primeira coisa que vocês façam. E depois disso vocês vão aqui no projeto de vocês e vocês vão ter esse arquivo aqui, o .env. O que isso significa? O .env é um arquivo que tem algumas senhas e alguns links que não podem ser compartilhados. Então, basicamente, a gente não sobe esse arquivo .env para o GitHub. Então, a gente sobe um .env example, que é só o exemplo dele. Ele não tem esses links aqui. Então, vocês vão basicamente copiar ele e colar. E vocês vão mudar o nome dele para só .env. E aí vocês vão ter aqui bonitinho. Então, beleza. Voltando aqui para o site, vocês podem clicar em Overview aqui em cima. E descer aqui e dar um Get Connection String. Aqui é Node.js mesmo, 6.7 or later, tudo bonitinho. Aqui eles vão mandar você rodar esse comando aqui, npm install MongoDB, mas vocês não precisam rodar, porque na hora que a gente rodou o npm install, ele já instalou essas dependências, porque a gente já tinha deixado no template para isso acontecer. Então, tudo ok, não se preocupem com isso. Vocês vão copiar esse link, vão vir aqui na sua .env e vão colar. Aqui em DB Password, vocês vão mudar para senha que vocês salvaram agora há pouco, por isso que é importante salvá-la. E aqui, antes de retry writes, vocês vão colocar o nome da sua database. Vou colocar projeto underline db aqui. E agora, finalmente, só rodar aqui no console um pnpm prisma generate. E aqui depois um pnpm prisma db push. Pronto. Bonitinho, isso significa que a sua database já está rodando. Então, se você dá um pnpm dev, que substituiria o antigo yarn dev server aí, depois ele já deve abrir, você já deve começar a conseguir criar as coisas na sua base de dados aqui. Então, vamos esperar um pouquinho. Está compilando ainda. Beleza, compilou. Vocês podem dar aqui para criar o seu usuário na base de dados. Pronto, criou. Sua base de dados está funcionando. Pronto para começar o projeto. Então, é isso. Basicamente, tudo que você vai ter que fazer no começo. Acabou a parte burocrática e pode começar o código. Bom projeto aí para vocês.